com a paz do Senhor. Vamos dar início ao cerimonial desta abertura importantíssima de mais uma Eboerne. Até aqui nos ajudou o Senhor. É com esse lema que daremos início à cerimônia de abertura dos 104 anos da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Há 10 anos liderada pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Neste momento, receberemos os símbolos relacionados ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, à nossa igreja, à nossa convenção e à nossa celebração. Ei-los vindo. Querida igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, maior igreja pentecostal do mundo, completa 111 anos de uma história que teve início em Belém do Pará. Hoje somos mais de 22 milhões de evangélicos em todo o território nacional e continuamos crescendo para a glória de Deus. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, movida pelo Espírito de Deus, completa hoje 104 anos de existência, sendo composta por centenas de milhares de membros e congregados e uma expressiva quantidade de obreiros que os apacentam. Em nossa capital, ocorreu o primeiro batismo nas águas do Rio Potengi e foi celebrado a primeira Santa Ceia, marco histórico do início das Assembleias de Deus aqui no Rio Grande do Norte. A nossa identidade visual, ela resgata a iluminação do Evangelho, expandindo-se em nosso estado. Já a nossa Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no RN alinha-se aos fundamentos ministeriais bíblicos fundadores de nossa igreja. Exatamente hoje, 24 de maio de 2022, completamos 104 anos de existência no estado do Rio Grande do Norte. É motivo de um glória a Deus por parte desta igreja, desta idade centenária de nossa igreja. Celebramos ao Senhor em efusiva gratidão pelos seus feitos nesta última década, na qual nos tem provido de um pastor escolhido por Deus para nos presidir. No ensejo da década da gratidão, a Escola Bíblica de Obreiros e Esposas do Rio Grande do Norte propaga um chamado de retorno aos fundamentos basilares de sua edificação, preservando a identidade da Assembleia de Deus. Como chegamos até aqui? Alguém pergunta? A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, ela originou-se de um extraordinário movimento pentecostal que se expandiu pelo Brasil a partir de 1910, quando os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram em Belém do Pará, trazendo consigo a obra evangelística a ser iniciada a partir daquele estado, trazendo também consigo a chama pentecostal, e eu dou glória a Deus. Gunnar Adolf Wingren, batizado nas águas aos 18 anos de idade, numa igreja batista na Suécia. Ele foi diplomado em teologia nos Estados Unidos da América em 1909. Foi batizado com o Espírito Santo em novembro do mesmo ano e casou-se com a irmã Frida Maria Strandberg Wingren, em Belém do Pará, no dia 16 de outubro de 1917. Daniel Gustav Hogberg, batizado nas águas em 12 de fevereiro de 1899, na Igreja Batista de Vansborg. Ele foi batizado com o Espírito Santo em 1909, quando fazia uma viagem de retorno aos Estados Unidos. E no dia 31 de julho de 1920, se casou com Sarah Berg, na Suécia, quando fazia viagem de retorno aos Estados Unidos. Veja que fato interessante.
numa reunião de oração, Deus revelou que Daniel Berg e Gunnar Wingren deveriam sair de Nova York com destino ao Pará. E para não deixar dúvidas, disse a data: 5 de novembro de 1910. Deus não falha, Deus não falha, eu dou glória a Deus. Os dois jovens foram sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo, conforme Deus lhes havia dito. Partiram de Nova York a 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, e 14 dias depois, 19 de novembro de 1910, chegaram a Belém do Pará, na região norte do Brasil. Em 1916, alguns norte-riograndenses que haviam ido ao Pará buscar uma melhor sorte retornaram a Natal. Entre eles, Antônio Felipe Bezerra e sua esposa Luizinha, ambos recém-convertidos à fé pentecostal, e o presbiteriano Francisco César. Este, alcançado pelo batismo no Espírito Santo, nutriam um desejo comum: evangelizar seus familiares. Bem, em 1917, em uma reunião de oração na residência do citado casal, deram-se as conversões de José Domingos da Costa, Pedro Jacinto e a esposa deste último. José Domingos veio a ser o primeiro crente batizado com o Espírito Santo em terras potiguares. Eu também dou glória a Deus. Surgiram assim os primeiros frutos da obra pentecostal no estado do Rio Grande do Norte. Em 13 de janeiro de 1918, foi realizado o primeiro culto pentecostal em Natal, sob a liderança do irmão Francisco César. Aleluia! Em abril do mesmo ano, atendendo ao pedido do irmão Francisco César, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg enviaram para Natal um pregador eloquente e versado nas Escrituras, por nome de Adriano Nobre. Coube a esse evangelista a tarefa de implantar a igreja no Rio Grande do Norte. Graças a Deus. Desde o ano de 1918, quando a Assembleia de Deus foi estabelecida no Rio Grande do Norte, até o ano de 2012, a IADERN esteve sob a presidência de 14 pastores escolhidos por Deus. Alguns destes pastores que combateram o bom combate já acabaram sua carreira e guardaram a fé que uma vez foi entregue aos santos homens de Deus. A chama pentecostal foi sendo repassada ao longo dos anos às sucessivas gerações dos pastores presidentes. Agora, o cerimonial destaca parte dessa história tão relevante para a Assembleia de Deus no Brasil e em todo o mundo. Pastor Adriano Nobre, 1918, recebe a tocha da chama pentecostal. Na sexta-feira, 10 de maio de 1918, sob o clarão da lua que brilhava sobre Natal, às margens do rio Potengi, defronte do bairro Guarita, o pastor Adriano Nobre batizou os seguintes irmãos: Pedro Jacinto e sua esposa, Francisco Bezerra, Luiz de França e sua esposa, Terezinha, Maria Isabel, esposa de Cirilo Galvão. Esta, após sair das águas, ela foi batizada com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. 2 dias depois, foram batizados por Adriano Nobre mais duas irmãs, Balbina e Filomena. O desejo dos crentes era cumprir as ordenanças do Senhor. Na segunda-feira, 13 de maio, o pastor Adriano Nobre celebrou a Santa Ceia na casa do soldado Luiz de França, marcando assim o início das Assembleias de Deus em Natal. E na sexta-feira, 24 de maio de 1918, foi declarada, fundada a Assembleia de Deus em Natal, capital do Rio Grande do Norte, pelo pastor Adriano Nobre, que em seguida passou a direção ao pastor José Paulino Estumano de Moraes. Vamos à história desse. O pastor José Paulino Estumano de Moraes, 1919 a 1923,
recebe a tocha da chama pentecostal. O pastor Estumano creu na doutrina pentecostal em 1917. Ele foi consagrado ao ministério em 1918 e no mesmo ano assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Natal. O pastor José Moraes, como ficou mais conhecido, organizou os trabalhos já existentes no interior do estado e transferiu a sede da igreja da Rua do Arame para a Rua América, hoje Tenente Alberto Gomes. Agora sim, vemos a história e a narrativa do pastor Josino Galvão de Lima. Em 1923, ele recebe a tocha da chama pentecostal. Josino Galvão era natural de Vila Nova, atual Pedro Velho, Rio Grande do Norte. É descrito por Emílio Conde como conhecedor profundo das Escrituras, doutrinador que deixava profunda impressão nos ouvintes. Quando assumiu a direção do trabalho, o pastor Josino Galvão sofreu forte perseguição, que naquela época proibia, através de alguns sacerdotes, que se desse ou vendesse pão e água aos crentes. Imaginem, a quem chamavam de capas verdes, bodes e de outros nomes impublicáveis. Aqui tem capas verdes, aqui tem capas verdes. Eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus. Prossegue a história. Agora sim, Manuel Higino de Lima, 1923 a 1924, recebe a tocha da chama pentecostal. Conhecido como Manequim, natural de Angicos, Rio Grande do Norte. Era homem simples e de aparência humilde, porém era eloquente pregador do Evangelho, usado poderosamente por Deus. Ficou à frente do trabalho até dezembro de 1924. Durante o seu pastorado em Natal, Deus realizou vários milagres, usando o pastor Higino. 2 deles, grande visibilidade à nova igreja, a ressurreição de seu filho Gildate Seabra de Souza, de apenas 2 meses de idade, e a restauração da irmã Maria das Neves, que estava em estado de coma. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? A história prossegue emocionantemente. Bruno Skolimoski, 1924 a 1926, recebe a tocha da chama pentecostal. De origem polonesa, transferiu a sede da igreja da Rua América para a Rua Mário Barreto, número 40. Conforme relato do pastor João Batista da Silva, o terreno para a construção do templo, a Rua Mário Barreto, ele foi adquirido pelo pastor Manuel Higino de Souza com dinheiro emprestado, vejam bem, e desta feita pelo missionário Samuel Nistrom, no total de 3.000 contos de réis. Ali funcionou o templo e atrás a casa pastoral. O templo mesmo foi inaugurado no dia 13 de janeiro de 1924, na gestão ainda do pastor Higino. Porém, era muito modesto. No pastorado de Bruno Skolimoski, foi reformado e reinaugurado. Prossegue a história da chama pentecostal no Rio Grande do Norte. Agora, com o pastor Francisco Gonzaga da Silva, 1926 a 1937, ele recebe a tocha da chama pentecostal. Na sua gestão, hospedou em 17 e 18 de fevereiro de 1929 a reunião preliminar de pastores brasileiros que aprovou a realização da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Evento ocorrido na mesma igreja, na Rua Amaro Barreto, número 40, no período de 5 a 10 de setembro de 1930. O pastor Francisco Gonzaga, num gesto de fé, ouvindo a igreja, vendeu o imóvel, terreno e templo da Rua Amaro Barreto e iniciou a construção de um novo templo no atual endereço, a Rua Manuel Miranda 251, cuja inauguração se deu durante o seu pastorado no dia 24 de janeiro de 1937 e prossegue a chama pentecostal no Rio Grande do Norte. Clímaco Bueno Asa, 1937 a 1940, ele recebe a tocha da chama pentecostal.
De origem colombiana, ele se converteu em 1913. Foi batizado com o Espírito Santo em 22 de março de 1914. Iniciou sua carreira ministerial trabalhando como comportor. Fundou a Assembleia de Deus em Macapá, São Luís e Belo Horizonte. E a chama pentecostal prossegue no Rio Grande do Norte. Pastor Eugênio Martins Pires, 1940 a 1959, ele recebe a tocha da chama pentecostal. Pastor Eugênio era pernambucano, oriundo de uma família católica tradicional. Detestava os crentes. Antes de se converter, era funcionário do Banco do Brasil, era técnico em contabilidade e jogador de futebol. Quando morava em Belém do Pará, conheceu uma jovem potiguar com quem se casou, a irmã Amélia Ribeiro da Silva Pires. Depois que se converteu, ainda era presbítero quando foi convocado para pastorear a igreja em Natal. Ele foi consagrado pelo missionário Joel Carlson em 9 de agosto de 1940, assumindo a direção da igreja no Rio Grande do Norte. Em seu pastorado, pastor Pires, houve grande expansão do trabalho com a construção e ampliação de templos na capital e no interior, e o aumento do número de crentes. Além disso, ele fundou o trabalho de Círculo de Oração, veja só, em 1944. Durante o seu pastorado, a igreja em Natal hospedou, em 1948, a 9ª Convenção Geral. O pastor Pires era considerado e reconhecido como um dos pastores mais cultos da mesa diretora da Convenção Geral, e foi por ela por 5 mandatos. Participou da elaboração do Estatuto da CPAD e gerenciou aquela editora. Finalmente, temporariamente, na tarde de 12 de abril de 1959, um domingo, após recomendar ao então presbítero Raimundo João de Santana: tenha cuidado com a doutrina, fechou os olhos aqui para abri-los na eternidade. Eu dou glória a Deus. A chama pentecostal prossegue no Rio Grande do Norte. Agora com o pastor Lares Eric Bergstein, 1959. Recebe a tocha da chama pentecostal. Missionário finlandês, que ficou conhecido entre nós como Eurico Bergstein. Ele chegou ao Brasil em 2 de setembro de 1948. Durante o seu ministério no Brasil, trabalhou sempre ao lado da direção das igrejas, enfrentando problemas de liderança e ajudando a encontrar solução para os casos. Com a morte do pastor Pires, assumiu a direção dos trabalhos do Rio Grande do Norte em 24 de maio de 1959 e ficou até 10 de janeiro de 1960, quando deu posse ao pastor João Batista da Silva. Foi o missionário Eurico Bergstein que 33 anos depois recebeu a direção do trabalho do pastor João Batista da Silva e transmitiu ao pastor João Gomes da Silva. Agora sim, a chama continua, desta feita pelas mãos do pastor João Batista da Silva. 1960 a 1993, ele recebeu a tocha da chama pentecostal aqui no Rio Grande do Norte. Pastor João Batista da Silva era conhecido como o apóstolo do Nordeste e pacificador. Converteu-se a Cristo em 8 de fevereiro de 1926. Foi batizado com o Espírito Santo em 11 de fevereiro de 1926. Casou-se com a jovem Maria Anita Albuquerque Torres em 30 de novembro de 1931. Foi consagrado ao ministério pastoral em 18 de fevereiro de 1934. Pastoreou a igreja em Ceará-Mirim de 1934 a 1939. Em seguida, a convite do pastor Cícero Canuto de Lima, assumiu a direção da igreja em João Pessoa, na Paraíba, com jurisdição em todo o estado, 1939 a 1950. Em 31 de janeiro de 1950, assumiu a direção da igreja em Salvador, Bahia, e ali permaneceu até 1960, quando recebeu o convite para retornar ao Rio Grande do Norte.
não teve dúvidas de que era chamado por Deus para uma nova missão. No dia de sua posse, em 10 de janeiro de 1960, declarou que estava no seu coração o propósito de ampliar a propagação do Evangelho no Estado, de forma a estabelecer uma congregação da Assembleia de Deus em cada município, e eu dou glória a Deus. Queridos, ele declarou ainda que além de ampliar, o Evangelho tinha que chegar em cada município potiguar. Graças a Deus. Isso, uma igreja e um obreiro fixo. Ao término da sua gestão, em 24 de maio de 1993, havia igrejas implantadas nos 153 municípios do estado. Durante o seu pastorado, a igreja em Natal hospedou, em 1973, a 21ª Convenção Geral. Nesta Assembleia, o pastor João Batista, ele foi eleito presidente. Foi um dos responsáveis pela criação das escolas teológicas das Assembleias de Deus no Nordeste, a Esti-Adene, que depois elas se transformaram em Esti-Adeb, Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Na tarde do dia 31 de maio de 1999, aos 94 anos de idade, o pastor João Batista da Silva descansou no Senhor. Ele era o obreiro mais antigo das Assembleias de Deus no Brasil e o que passara mais tempo em atividade. Quem pode dar glória a Deus? A chama pentecostal prossegue pelo Rio Grande do Norte. Desta feita, agora entregue ao pastor João Gomes da Silva. 1993 a 1998, ele recebeu a chama pentecostal. Oh, glória! Macaibã, ele foi batizado nas águas em 13 de agosto de 1956, aos 22 anos. Casou-se com a Angelita Inácio de Oliveira. Em 31 de julho de 1966, foi consagrado a evangelista. Em 27 de janeiro de 1973, ele foi consagrado pastor. Pastoreou igrejas do Rio Grande do Norte, nas cidades de Caraúbas, Patu, Areia Branca, Serra do Mel e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 15 de abril de 1981, assumiu a direção da igreja em Mossoró, de onde saiu para assumir a igreja em Natal no dia 23 de maio de 1993. Na sua gestão, adquiriu a Rádio Nordeste Evangélica. A lembrança que guardamos do pastor João Gomes da Silva era a sua maneira de pregar, passando as mãos pelos cabelos, os olhos em prantos e a alma em risos. Pode dar glória a Deus. A chama prossegue agora com o pastor Edmar Rosa Gomes. 1998, o pastor Edmar recebeu a chama pentecostal aqui no Rio Grande do Norte. Ele era então primeiro vice-presidente. Coube ao pastor Edmar Rosa Gomes assumir a presidência da igreja para conduzir o processo que no dia 20 de outubro de 1998 culminou no ato da Convenção Estadual de Ministros em eleger o pastor Raimundo João de Santana como presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E a chama prossegue em terras potiguares. Pastor Raimundo João de Santana, 1999 a 2012, ele recebe a tocha da chama pentecostal. Natural de Nísia Floresta, casou-se com Ivone Oliveira de Santana, converteu-se a Cristo em 24 de junho de 1944. Ele foi batizado nas águas em 24 de dezembro do mesmo ano pelo pastor Eugênio Pires e com o Espírito Santo em 28 de dezembro de 1946. O pastor Santana foi separado ao diaconato em 9 de agosto de 1950, consagrado ao presbitério pelo missionário Nelis Nelson em 9 de agosto de 1953, ordenado evangelista em 29 de setembro de 1962 e pastor em 31 de julho de 1966. Numa noite de 3 de janeiro
de 1999. O pastor Raimundo João de Santana tomou posse como presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte aos 74 anos de idade, 55 anos de fé evangélica, 49 anos de ministério e mais três décadas pastoreando igrejas no interior do estado. Durante 13 anos esteve à frente da nossa igreja, evocando o mover do Espírito Santo, investindo na evangelização do estado e nas missões transculturais, bem como no cuidado com a obra social junto ao rebanho. A chama pentecostal chega agora às mãos do pastor Isael Caldas Sobrinho em 2012. Na condição de primeiro vice-presidente, o pastor Isael Caldas operou transparentemente, conduziu o processo de eleição do escolhido do Senhor para presidir a nossa igreja. Quem pode dar glória a Deus? Agora sim, queridos, eu peço a sua atenção, porque o pastor Martim Alves da Silva, desde o dia 10 de março de 2012, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no RN são presididas pelo pastor Martim Alves da Silva, um homem escolhido por Deus desde a sua mais tenra idade, forjado para este grande desafio, notavelmente abençoado pela poderosa mão de Deus sobre a sua vida, família e ministério. Pela infinita misericórdia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte tem desfrutado nesta última década de um crescimento quantitativo e qualitativo considerável. Atualmente somos mais de 200 mil membros e congregados, distribuídos pelos 167 municípios do estado. Temos mais de 2.000 templos, somos cerca de 1.000 ministros, 3.000 presbíteros e 4.000 diáconos e aproximadamente 9.000 auxiliares de trabalho. Queridos, estamos presentes por meio da obra missionária na América do Sul, na Europa, na África, e por estas outras razões imensuráveis, podemos dizer em alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor. Finalizando, nesta desafiadora década, surgiram enormes demandas quanto aos ajustes em todas as instâncias administrativas da nossa igreja, ao fortalecimento da STADEB, a consolidação e a expansão da obra social por meio do SIAD, a migração da Rádio Nordeste Evangélica para a frequência modulada FM, a aquisição de novas emissoras de rádio em nosso estado, a aquisição e construção de novos templos e casas pastorais, a regulamentação estatutária e regimental da nossa igreja e da nossa convenção de ministros. E quanto ao enfrentamento de 2 ameaçadores anos pandêmicos, nos quais a igreja, sob a mão ajudadora do Senhor, manteve a sua fidelidade. Por tudo isso e portanto, que não é possível relatar, destes 10 anos, nós todos agora rendemos o tributo ao Senhor, recebendo o nosso pastor Martim, nosso pastor presidente, há 10 anos na década da gratidão. Glória aos trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, fracos vós sejais ovelhos. Forças obterão, como águias voam.
Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas Levante suas mãos bem alto para os céus. como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar ao de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar ao de andar. Correrão sem se cansar até o céu chegar. Aleluia! Aleluia! Saúde o povo assembleano pentecostal com a paz do Senhor. Aleluia! A chama está acesa. 104 anos. Aleluia! A chama do Espírito continua acesa. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E a igreja proclama: Ele vai voltar. Aleluia. Esta mensagem foi pregada nos Estados Unidos da América no início do século. Veio com os nossos missionários aqui para o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, 104 anos são transcorridos. Quantos salvos aqui estão por Jesus Cristo? Quantos batizados com o Espírito Santo? Quantos já receberam cura divina? Quem está esperando Jesus voltar? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Estamos de parabéns. 104 anos de história. E devo lhes dizer, conforme a encenação que aqui presenciamos, pastor entra, pastor sai, mas Jesus permanece o mesmo entre nós. Aleluia, estou feliz esta noite. Não sou nem merecedor de estar aqui, mas quem me trouxe para cá foi o dono desta igreja. Aleluia. Por isso estou feliz, agradecido a Deus pelos pastores, nossos pioneiros, os enviados por Deus, os levantados por Deus, e nós somos a continuação, aleluia, e daqui para o arrebatamento, que pode ser hoje à noite, pode ser hoje a vinda do Rei, aleluia, estamos aguardando, com o nosso coração saltitando de alegria, e o nosso espírito diz: ora vem Senhor Jesus, aleluia. Queridos, parabéns a IADEA, todos nós, aleluia,